Alô, Igor Moura! Alô, Edinaldo Santos, forte abraço, amigo, boa noite, um abraço pra todo mundo ligado aqui nesse Bola Rolando. Como era esperado, o Sub-20 do Santos estreou bem, com goleada, como já era aguardado, a gente já vinha prognosticando isso na última sexta-feira, e o que chamou a atenção no fim das contas, Ed, é que deu certo essa ideia do Santa Cruz de ajudar o próximo, instituições de caridade, e dar o apoio necessário para o seu time Sub-20, tendo também a torcida fazendo parte do dia a dia, do jogo a jogo nesse campeonato pernambucano da categoria. A gente vinha até conversando em off, né, Edinaldo, antes do programa começar, e tinha por baixo ali 800 pessoas, 900 pessoas. Eu acredito que sim. Eu imagino que em torno de 1.000 pessoas compareceram ali, dando mais uma demonstração inequívoca da paixão, do amor desses torcedores por esse clube, né? Porque numa partida Sub-20, você vê os caras ali, rapaz, morrendo de saudade de ver a camisa tricolor correndo atrás da bola. Pois é, o último jogo foi contra o Sport, na semifinal do Campeonato Pernambucano. Acredito que já fez um mês, né? Pois é. Desde que jogou a última vez. Pois é, mas é interessante. Aliás, até comentava isso ontem aqui no Domingo Esportivo. O Santa Cruz, como destaque na semana, foi exatamente a confirmação, que a gente já sabia que praticamente ia dar nisso, mas a confirmação oficial da média de público maior do Campeonato Pernambucano, isso. acima de 21 mil pagantes, na frente do Sport, que ficou em segundo lugar, e na frente do Náutico, que ficou em terceiro lugar. É um fenômeno essa torcida do Santa Cruz. Pois é, então ontem o Santa Cruz pôde ver sua torcida comparecer no Arruda, a garotada golear 4-1, 7 de setembro, né? Quadrado, Bartel, Juninho e Vinícius fizeram os gols do Santa Cruz e de quebra ajudaram a quem precisa, né? Se tinham lá 800, 900 até 1.000 pessoas, vamos colocar aí algumas poucas gratuidades, mas o Santa conseguiu pelo menos 700 quilos de alimento não perecível para ajudar a quem precisa. Porque esse tem um efeito social que é muito importantíssimo. Importante. Importantíssimo. Bom, vamos agora para o elenco profissional, Ed, porque 2 jogadores do Santa Cruz deixaram a capital pernambucana no dia de ontem. O primeiro deles já tem um destino, e é a Série B do Campeonato Brasileiro, Matheus Melo. Que era a grande incógnita, né? Isso, e na cabeça um dos maiores salários também. E na cabeça da gente ficava aquela coisa, puxa, como é que o cara até agora não conseguiu se recolocar em um grande clube do futebol brasileiro, seja ele da Série A, B, C, D, independente disso. Que pela campanha que ele fez, mercado não faltaria, né? Ele abriu o mercado para ele, né? Bom, a gente até vinha falando aqui, eu tinha citado que o Vila Nova tinha interesse no atleta, mas o interesse do Vila era em negociar em definitivo. E o Santa, que vem fazendo um investimento na renovação contratual do Matheus, passou a ser um ativo do Santa. Passou a ser um ativo e não vai negociar o atleta em definitivo por qualquer bagatela. Não sei nem quanto o Vila Nova ofereceu, qual o modelo de negócio do Vila, mas de antemão o Santa já não quis negociar em definitivo o Matheus Melo, só emprestar. Quem topou? O vice-campeão amazonense. O Amazonas, time que joga o Sassá, o Jimenez, que vai ser inclusive o adversário do Sport na estreia na Série B. Ontem perdeu a final do campeonato amazonense pro Manaus nos pênaltis. Surpreendentemente, né? É o time de maior orçamento disparado do campeonato amazonense, é o Amazonas, que, se eu não estou errado, é o atual vice-campeão da Série C do Campeonato Brasileiro, né? Conseguiu acesso ano passado, perdeu a final da Série C, mas é um time que tem bom investimento, tem lá o Patrick, ex-Sport, enfim. É um time tarimbado e que leva o Matheus Melo para a disputa da Série B por empréstimo. Ou seja, o Matheus Melo, que já vinha ano passado de uma grande temporada com o 15 de Piracicaba, onde ele abriu seus horizontes, abriu seu mercado dentro do estado de São Paulo, fazendo uma grande Série A2 do Campeonato Paulista, uma grande Copa Paulista, ele, que no 15 Piracicaba fez 7 gols em 35 jogos, foi a aposta do Santa esse ano. Tudo bem que em números não foi lá grande coisa. 7 jogos, 1 gol marcado. Agora, o rendimento dele. O rendimento em si, a performance dele, tirando assistência e gols, foi uma performance interessantíssima nesse time do Santa Cruz. E destaque individual desse Santa Cruz no campeonato inteiro, eu coloco o Matheus Melo como o principal dele, viu, Edinaldo? O percentual do Santa Cruz de cima dele é de 70%? Isso, exatamente. Então, o atleta vai negociado por empréstimo junto ao Amazonas, que vai ficar com a responsabilidade de pagar todo o seu salário. E é sempre bom lembrar a coisa que eu venho falando com você, debatendo com você desde da semana retrasada. A intenção da diretoria do Santa é enxugar ao máximo o custo com o futebol profissional. Por exemplo, o Tacão, Edivaldo Tacão, preparador físico, após a saída do Itamar Schulli e do Francisco Salles para o Retrô, recebeu o convite do Mazola Júnior
para fazer parte da comissão técnica do Náutico. O Tacão já não recebe mais do Santa. Foi pro Náutico ser o preparador físico da comissão técnica chefiada pelo Mazola. Agora, o Santa tem uma diminuição de 38 mil aproximadamente, quase 40 mil, o salário do Matheus Melo por mês. Para um time que quer enxugar ao máximo sua folha, você não precisa mais pagar quase 40 mil. É um enxugamento de 90% da folha, né? Isso. Com tudo, né? A folha geral. A folha geral, né? Com futebol, não sei se o Santa vai conseguir uma diminuição tão grande. Por quê? Porque tem os jogadores que acabaram de renovar contrato que não tem mercado em, por exemplo, Série D, em Série C. Aí eu tô citando aqui o Carlos Henrique, o Juan, o Felipe Cardoso, que são jovens ativos, mas da base que estouraram a idade sub-20. E tem o jogador, por exemplo, que tá machucado, o Lucas Bessa. Passou por uma cirurgia. O Santa é obrigado a continuar fazendo pagamento salarial mês a mês pro atleta que teve seu contrato automaticamente renovado por conta dessa lesão ligamentar. O atleta que passou recentemente por uma cirurgia. Bom, Matheus Melo, com esse destino, vai ser anunciado muito em breve no Amazonas. Outro atleta que deixou Recife ainda sem destino traçado. Pedro Bortoluso. A informação que eu tenho é que o Santa tinha um certo interesse em fazer a mesma coisa com o Pedro Bortoluso que foi feito com o Lucas Siqueira, que inclusive foi vice-campeão paraibano anteontem pelo Botafogo da Paraíba, perdendo a final pro Souza. O Santa até chegou a conversar com o Pedro Bortoluso para renovar até o fim da temporada que vem, 25, qual o interesse dele, ele falou que tinha interesse, mas para isso o Pedro Bortoluso ele queria ter uma gratificação, um reconhecimento, vamos colocar assim, um aumento salarial em relação ao que ele veio ganhando no Santa Cruz. E o Santa falou, não, vamos tentar manter a mesma coisa, a mesma base, e ano que vem, a depender, vamos lá, a gente pode tentar renegociar ele, não. A priori, continua com o mesmo contrato, o empresário dele está buscando clubes para ele, da mesma forma que o empresário do Lordelo, da mesma forma que o empresário do Gilvan, e o Pedro Bortoluso não está mais em Recife. Foi tentar resolver a vida dele, na terra natal dele, por enquanto tem um contrato com o Santa Cruz. O que é que fica de possibilidades? Duas. O Santa emprestar o Bortoluso para alguma equipe que tem interesse. É sempre bom lembrar que nesse fim de semana, agora, começa a Série B, a Série C também, e no outro fim de semana, no dia 28, começa a Série D. E a gente pode colocar o Bortoluso, um jogador que tem mercado aí em Série B, C ou D. Então pode acontecer o empréstimo ou pode acontecer também uma rescisão amigável entre o Bortoluso e também o Santa Cruz. Edinaldo, eu acabei de falar que o Botafogo foi o vice-campeão paraibano e lá o Lucas Siqueira vai disputar a Série C e estava disputando as finais do Campeonato Estadual da Paraíba, mas um personagem que é muito ligado ao Santa Cruz foi falado no Brasil inteiro, aqui também o Pipico, né? Inclusive o Pipico escreveu uma carta nas suas redes sociais, muita gente veio com chacota, brincando com o Pipico, enfim, até algumas páginas de jornalismo indo na contramão, né? Indo como torcedor, gosta de brincar. E o Pipico me parece que ficou bem sensibilizado com tudo que aconteceu. Perdeu mais uma vez um pênalti decisivo. Tinha perdido um pênalti decisivo contra o CRB. Dessa vez perdeu um pênalti decisivo, o pênalti que deu título ao Souza da Paraíba. E aqui no Santa viveu um drama parecido, né? O Pipico é um histórico dele nas fases mais decisivas, mais importantes. Não é um bom histórico, lamentavelmente. Eu até dizia isso aqui ontem, antes da decisão do campeonato. Aliás, o campeonato já tinha decidido porque foi no sábado, né? Sábado. Foi no sábado. A gente comentava ontem exatamente essa má sorte do Pipico. Um jogador tecnicamente que agrada, por onde ele termina se constituindo em artilheiro, mas quando chega na fase decisiva, rapaz, tem essa marca de má sorte que realmente termina... Tem até alguns acessos, né? Ele tem artilharia de Copa do Brasil com Santa Cruz. Também. Tem acessos na carreira. Agora, troféu, título mesmo, não teve. Não tem. É impressionante. E a gente sabe que é um atleta boa praça, bom caráter, família. E essa coisa da chocada seria inevitável dentro de um ambiente como é o futebol. Mas a resposta que ele deu na carta que ele emitiu... Eu achei perfeita. Mostrando muito equilíbrio, né? Muita sensatez, muito equilíbrio num momento como esse. Porque não é fácil você atingir a idade que ele já atingiu, passar por tudo que ele já passou, em campeonatos por onde ele andou e não ter conquistado um troféu, é complicado. Mas ele se mantém muito sereno com referência a isso. E foi importante, né? Muita gente colocando o Pipi como um jogador na seleção do Campeonato Paraibano pelos gols que fez pelo Botafogo da Paraíba, né? Que tem aí a Série C pela frente.
Eu tenho uma opinião formada sobre isso, Edinaldo. No futebol brasileiro, eu acho que é o único futebol no mundo em que você praticamente obriga um time tradicional, um jogador de clubes tradicionais a ser campeão. Porque nenhum lugar do mundo tem regionais, estaduais. E no Brasil, há essa cultura, eu não vou dizer se é certo ou se é errado, mas há essa cultura de em campeonato estadual só ter um vencedor e 4 ou 5 que poderiam ganhar perdedores. Você forma muito mais perdedores do que campeões no futebol brasileiro. No europeu, por exemplo, a gente vê carreata para clube que foi quarto colocado no Nacional e garante vaga em Champions League. Aqui tem que ganhar troféu, Aqui tem que ganhar troféu, exatamente. É a cultura brasileira. É a cultura, a estrutura do futebol brasileiro como um todo, né? Estrutura histórica, inclusive. Edinaldo, vamos escutar o Diego Hidalgo, diretor de futebol de Santa Cruz, falando sobre os atletas que se identificaram com Santa Cruz e que, porventura, vieram a demonstrar à diretoria desejo de voltar em 2025, mesmo que não assinado, preto no branco, como é o caso do Lucas Siqueira, ao menos demonstraram interesse apalavrado de jogarem, claro, cada um no seu respectivo clube o restante de 2024 e voltar já para a pré-temporada 25. Todos os atletas, assim, graças a Deus, Igor, a gente criou um cenário muito positivo, assim, eu acho que até é um marco histórico assim, na história de Santa Cruz, em que a sensação foi de um fim que ninguém desejava que tivesse, que foi efetivamente após o campeonato estadual. Então, como a gente criou esse cenário muito positivo, inclusive de trabalhar essa relação interpessoal com os atletas, com a comissão, durante todo esse processo do Campeonato Pernambucano, é natural que todos os atletas, quando a gente acaba tendo que seguir um caminho que não é o que se desejava, né, por força maior, digamos assim, pela falta de calendário, todos eles externam o desejo de continuar, queriam fazer uma possível Série D, queriam estar dando continuidade no projeto. Então, assim, não houve, pelo menos dos atletas que eu acabei conversando e organizando nesse sentido, e eu sei que pelos outros também, não houve nenhum atleta que disse eu não gostaria de voltar para o Santa Cruz, eu não gostaria de estar dando continuidade. Pelo contrário, todos externaram à vontade. Então, acho assim, são cenários que têm muitas possibilidades. Obviamente, a gente tem que respeitar a natureza do processo. São atletas que têm mercado, que vão estar jogando, que vão estar disputando suas competições por outros clubes. E, obviamente, quando chegar lá no final do ano, ali, quando a gente estiver no cenário ali, final de outubro, início de novembro, que a gente voltar às conversas, a gente acredita que vários desses cenários podem se tornar positivos aí para uma possível volta, por exemplo. Pronto, tá aí então Diego Hidalgo, reforçando que o Santa vai começar a 25 já com espinha dorsal herdada dessa temporada, Ed. Ok? Ok. Valeu aí, portanto, as notícias do Tricolor do Arruda. Você acaba de acompanhar aqui no Bola Rolando a segunda-feira Tricolor. São 18 horas 24 minutos.